Olá, boa tarde. Está começando o Momento Saúde ao vivo para todas as unidades de saúde da capital paulista. Hoje é quinta-feira, dia 12 de novembro, e nós estamos ao vivo para todas as unidades. Bom, mas antes de começar o nosso programa e eu falar o tema aqui para vocês, eu gostaria que você fosse até o gerente ou responsável da unidade em que você está e peça para que ele ou ela aumente o volume da televisão. Porque só assim você poderá escutar as principais aqui informações que a gente vai trazer, vai discutir sobre o tema de hoje. Então vá até o gerente ou responsável da unidade em que você está e peça para que ele ou ela aumente o volume da televisão. Bom, gente, então vamos falar do tema, né? O tema de hoje é sobre saúde do coração. Então, todas as perguntas que vocês tiverem, dúvidas relacionadas a esse tema, eu gostaria que você participasse com a gente. E para participar é super fácil. Você que está aí na unidade com o seu celular, pode ligar para a gente no número 9090 3129 9092. 9090 3129 9092. Pode ligar, cobrar, que a gente está esperando a sua pergunta. Mas também, poxa, eu tenho acesso ao meu e-mail aqui, então manda um e-mail para a gente com a sua pergunta no tvdasaude@gmail.com. tvdasaude@gmail.com. Faça a sua pergunta, mande a sua dúvida sobre o tema de hoje que nós estamos aguardando. E aqui do meu lado já está o doutor Antônio Célio Moreno, que é cardiologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Roberta. Prazer estar aqui novamente com vocês, com todo o seu público aí nas unidades básicas, pronto-socorros, hospitais da Secretaria Municipal da Saúde. Muito obrigada por você aceitar. Doutor, para a gente começar, por que os problemas de coração preocupam bastante as pessoas? Olha, Roberto, o coração é um órgão que ele, infelizmente, sofre muito ao longo da vida das pessoas. Então, evidentemente que o coração vai envelhecendo e ao longo do tempo ele vai se machucando com várias coisas que acontecem, o organismo vai sentindo essas agressões e aí ele fica doente. E quando ele fica doente, ele é como se fosse um pouquinho assim o mito do coração. Então as pessoas se preocupam. Ai, meu coração. Quando falou que tem problema no coração, pronto, corre atrás do médico. E está correto, tem que ir atrás do médico mesmo. Mas não é sempre que a coisa é grave. As coisas são muito simples e a gente consegue resolver. Com certeza. E doutor, quais são os maiores problemas aí, né, relacionados com o coração para quem está nos assistindo? Bom, o coração, ele tem vários tipos de problema que cada caso é um caso. Então, as coisas que mais preocupam é o problema do famoso infarto, né? O infarto é uma consequência de um problema que vem desde lá de jovem, né? O problema das gorduras no sangue, do colesterol, o problema do excesso de peso, o problema da pressão alta não controlada, o problema da pessoa ter uma diabetes e esta diabetes não controlar corretamente. Então isso ao longo do tempo vai machucando o coração, até que ele sofre um infarto. Esse é o problema mais importante. Então, a pessoa tem pressão alta, não é a doença no coração, é nas artérias do corpo. Mas o coração sofre por causa disso. Então, os problemas da pressão agridem o coração. A pessoa o peso é muito grande, né? Um excesso de peso. O que acontece com ela? O coração precisa trabalhar mais para poder mandar sangue para toda a quantidade de peso que ele tem, certo? Se a pessoa tem uma diabetes, a diabetes vai machucando várias e várias estruturas, inclusive machuca as estruturas do coração. E quando machuca as estruturas do coração, o coração sente, ele não consegue trabalhar direito, não consegue circular o próprio sangue dele direito, vai ter consequências. Então, pressão alta, diabetes, excesso de peso, o colesterol alto, tudo isso vai fazer com que aquela máquina coração se machuque ao longo dos anos. E aí as consequências vão acontecer. Então, como você falou, doutor, é uma série de fatores, né? Juntas que acabam ocasionando um infarto. E para quem não sabe, doutor, quais são os sintomas? Do infarto? Isso. Olha, quando a gente fala infarto, tem que separar dois tipos de pessoas.
o jovem e o adulto, né? Um adulto mais até os 60, 65 anos, essa pessoa vai ter sempre a famosa dor no peito. É uma dor, Roberta, que eu sempre digo para os meus pacientes. Você nunca teve essa dor antes. Não dá nem para explicar como é que é a dor do infarto, doutor. Eu sempre digo assim, é uma dor que você nunca sentiu antes. Você não está sentindo nada e de repente começa essa dor no peito, no braço, no estômago, algumas vezes até aqui na região da mandíbula, no dente, mas é uma dor totalmente diferente. E essa dor, ela vai aumentando ao longo dos minutos e logo depois que começa a dor, começa uma coisa muito típica do infarto, que é a pessoa transpirar. A pessoa começa a transpirar na testa, no rosto, no pescoço, gelado, né? E gelar. E transpira assim, de algumas vezes, eu falo assim, é quase que dava para torcer a camisa de tanta água. Então é muito típico. Dor e transpiração. Então isso é muito comum nas pessoas até os 65 anos. Tal. Depois disso, além de acontecer a dor, pode acontecer a falta de ar. Quer dizer, de uma hora para outra a pessoa sente uma falta de ar, quer dizer, uma sensação que não está respirando direito. É uma sensação meio engraçada, quer dizer, eu não estou fazendo nada, eu estou sentado, ou estou fazendo uma caminhada leve e eu não me respiro bem, né? Esta é um indicativo, quer dizer, não assim, sem mais nem menos, eu não respiro bem. Então, se alguém, pessoa de um pouco mais de idade, perceber nisso, às vezes o filho percebe o pai, assim, não estou me respirando bem, preste atenção que pode ser o coração igual a dor no peito, coisas parecidas. E o formigamento que algumas pessoas às vezes sentem, também é um sintoma? É uma sensação assim, muitas vezes fala assim, o braço começa a sentir o braço bobo, né? A sensação assim, uma dorzinha, um negócio assim, eu não estou legal com o braço, né? Mais ou menos isso. Isso é um sintoma também, né? Mas é mais típico a dor e a transpiração. Esses são os mais típicos, né? Então você fique atento a todos esses sintomas que o doutor acabou de falar, porque se você sentir, você tem que correr direto ao pronto-socorro, uma unidade mais próxima da sua casa. Bom, doutor, e chegou uma pergunta lá da UBS Vila Guilherme, e é da Silvana de Tarso. Ela pergunta assim, meu colesterol está 320, que riscos estou correndo? Silvana, realmente o seu colesterol nesse nível te obriga a você ir até o seu médico, aí na unidade básica, e diminuir essa taxa. Porque nós sabemos que o colesterol alto, ele vai facilitar as placas, que a gente chama as placas de gordura, as placas de colesterol, né, se formarem nas artérias do corpo, e essas placas, quanto mais alto o colesterol, mais fácil esse colesterol ir grudando, placa a placa, vai grudando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que chega uma hora que a quantidade de placa é tanta que o sangue não consegue passar direito por ali. Então, não quer dizer que vai acontecer para todo mundo que tem o colesterol, por exemplo, como você falou, 320. Mas é muito maior a chance desse colesterol produzir essas placas do que uma pessoa que tem o colesterol 150, 140, coisa desse tipo. Então, não dá para esperar daqui 15, 20 anos para saber se o seu colesterol entupiu a sua circulação. Cuide dele agora, porque a chance de você ter menos problema é desde mais precoce do tratamento. Exatamente. Então, Silvana, escute aqui as considerações do doutor. E eu quero lembrar, chegou uma outra pergunta, e é da UBS Jardim Olinda, que fica no Campo Limpo. É do Cláudio Azevedo. Ele está falando, gente, que a TV não está com volume. Então, eu vou pedir para que a gente fale de novo. Se você não está conseguindo, né, ouvir a gente aqui o programa, vá até o gerente ou responsável da unidade em que você está e peça para que ele ou ela aumente o volume da televisão.
porque só assim você que está aí, como o Cláudio, né, vai conseguir escutar aqui o nosso programa, o nosso tema de hoje, que é super importante. Então, Cláudio, vamos para a sua pergunta agora. Ele pergunta assim, doutor, dor no peito, pontadas, pode ser algum indício de problema? Então, Cláudio, é aquilo que eu falei um pouquinho antes. A dor no peito, existem várias causas de dor no peito. Não é só o coração, evidentemente. Mas quando a dor for muito diferente de qualquer outra dor que você já tenha sentido, ou que uma dor que, vamos dizer assim, que você não perceba ser muito importante, muitas vezes não é do coração. Mas a única maneira que eu posso dizer para você que não é dor do coração é você ter que ir ao médico. Eu não posso permitir que você ache, essa dor não é do coração, então não vou me preocupar. Se você tem uma dor, não está confortável com ela, não está se sentindo, vá até o médico, tenha tranquilidade, não precisa correr, mas chegue lá, converse com ele, mesmo que espere um pouquinho, mas converse e tire a sua dúvida. Porque se você ficar com uma dor que você acha que não é importante, infelizmente, pode não ser verdade e essa dor ser uma dor do coração. Então, primeiro, não é toda dor no peito que é dor do coração, mas o único jeito de ter certeza que não é dor do coração é indo ao médico e fazendo possivelmente um eletrocardiograma. Que são os exames aí recomendados, né, doutor? Para dor no peito é o eletrocardiograma de imediato para pelo menos acalmar, né? Não quer dizer que, mas pelo menos, estamos mais tranquilos. Exatamente. Mas tem que ir ao médico, não dá para deixar você quietinho em casa, assistindo o jogo, é porque eu estou emocionado, porque meu time está ganhando ou está perdendo, né? Tem umas dor no peito por causa do futebol. Não vamos fazer assim. Se tiver dor no peito, não está legal, não espera o jogo acabar, não. Vai antes. Vai antes. Verdade. Bom, e eu quero passar os nossos contatos novamente para você. Se você está nos assistindo aí agora, quer participar do programa, o tema de hoje é sobre saúde do coração. Então liga pra gente. O telefone é o 9090 3129 9092. 9090 3129 9092. Liga pra gente, pode ligar cobrar, a gente está esperando a sua pergunta, a sua dúvida aqui no nosso programa. E também você pode fazer a sua pergunta pelo e-mail. É o tvdasaude@gmail.com. tvdasaude@gmail.com. Manda a sua pergunta aqui pra gente que nós estamos esperando. Bom, doutor, e continuando aqui, a pressão alta, como isso prejudica no coração? Então, Roberto, a pressão alta, ela é uma doença das artérias do corpo. Então, as artérias do nosso corpo ficam mais rígidas e mais grossas. Quer dizer, quando o coração dá uma batida, espirra aquele sangue para fora, aquela bolha de sangue, podemos dizer assim, aquilo vai dilatando as artérias ao longo do corpo, né? E a dilatação da artéria é que mantém o que nós chamamos da pressão normal. Se as artérias começam a ficar mais grossas e mais rígidas, quando vem aquela bolha de sangue, ela não se dilata o suficiente. Se ela não se dilata o suficiente, pelas leis da física, a pressão tem que ser mais forte para essa bolha de sangue passar. Então, neste momento, o coração faz uma força muito maior, quer dizer, uma pressão maior para empurrar esta bolha de sangue ao longo até o dedão do meu pé. Aí do dedão do meu pé o sangue tem que voltar até o coração. Então o coração faz uma força para esse sangue fazer todo esse caminho. Só que ao longo do caminho as artérias estão grossas e mais rígidas. Então ele tem que fazer uma força para passar. E como o coração é um músculo, do mesmo jeito que se eu ficar fazendo um exercício de levantar peso, de fazer coisa, o que o meu músculo vai fazer? Meu músculo vai ficar forte. Se o meu músculo vai ficar forte, grosso, bonito, né? O meu coração vai fazer a mesma coisa. Então, cada vez que o coração faz aquela força maior para empurrar o sangue no corpo todo, ele está fazendo como eu faço no músculo. Então, o coração vai ficar mais forte e mais grosso. Só que para o coração, isto não é bom.
para o meu músculo aqui pode ser bom, mas para o meu coração, esta parte mais forte e mais grossa vai trazer um prejuízo ao longo do tempo. Então, persistindo a pressão muito alta por muito tempo, o coração vai sofrer porque ele ficou muito forte e muito grosso. Então, não é, a pressão alta não é uma doença do coração. A pressão alta é uma doença das artérias, mas que machuca muito o coração dia após dia. Então, o tratamento da pressão é importante para, claro, manter a pressão normal, porque tem os outros problemas, cérebro, rim, que a pressão alta machuca. Mas para preservar o coração, que não pode fazer todo esse esforço como deve. Ou seja, precisa, então, quem tem pressão alta precisa estar sempre controlada, né? Controlada. Nunca parar o remédio, mudar o remédio, porque a vizinha toma um remédio de cor amarela e eu tomo um remédio de cor branca, o remédio dela é melhor que o meu? Não. O remédio seu é o que o seu médico prescreveu. Exatamente. Então não pare o remédio, não modifique o remédio, não aumente o remédio, não diminua o remédio sem ordem do seu médico. Com certeza. Aqui, ó, recomendação de um doutor que está falando com vocês, gente. Então, sempre com a recomendação do seu médico. Bom, e chegou uma outra pergunta da UBS Vila Manjalote, tá? Que fica em Pirituba. Mangalô. Isso, Mangalô. Que fica em Pirituba. É do Maurício Alencar. Ele falou assim: ouvi falar sobre síndrome do coração partido. Isso é real? É perigoso? Olha aí, Marcelo, você está fazendo uma pergunta, não é bem assim, né? É um pouco assim, não é do coração a doença, evidentemente, né? Então, mas não tem nem dúvida, o coração sofre porque ele fica estressado, ele fica triste, quer dizer, o organismo fica, né? E isso não é bom para o organismo, não é para o coração, para o organismo como um todo, né? Então, não é o coração que tem que ser cuidado, né? O coração partido. Então, mas existe assim, tem essa colocação aí, mas não é uma doença do coração. Não vamos misturar as coisas, né? Mas essa eu nunca tinha ouvido falar, foi nova para mim. Existe aí, tem colocado, já tem saído assim alguma coisa na imprensa, mas não é uma coisa cientificamente colocada, é apenas uma situação da realidade, né? De uma realidade da sociedade que tem os seus momentos de desconforto e acontece coisas assim. Com certeza. E aí, doutora, a gente tem uma outra pergunta aqui, que são quais são, né, os fatores mais prejudiciais para o coração? Eu acho que um é o estresse, né? O estresse, assim, seguramente atualmente, é um dos grandes fatores que ajudam a dia colocar o coração numa situação ruim para ele trabalhar, né? Porque o que acontece? A pessoa com muita ansiedade, né, muita tensão, muita preocupação, seja em casa, seja no trabalho, seja andando na cidade, né, as situações que realmente estão muito angustiadas, vai liberando uma substância chamada adrenalina. E esta adrenalina, né, ela faz com que o coração trabalhe de uma maneira também mais intensa. E lógico, o coração, como eu falei, é um músculo. E se eu fizer um trabalho mais intenso desnecessariamente, então eu estou machucando o meu coração. Agora tem um outro fator, quando você falou os fatores que prejudicam, é importante lembrar que existe uma coisa chamada o fator hereditário. E este fator ninguém mexe, quer dizer, se uma pessoa nasce numa família que tem pai, mãe, irmãos, tios, avós, com doenças do coração, este fator nós nunca vamos conseguir mudar. Então, esta pessoa tem que estar ao par a história dos seus familiares, para que ela possa, de uma maneira mais constante, procurar o médico e, procurando o médico, tentando identificar um possível problema vindo da parte hereditária. E aí que vem o segundo grande problema. Porque se eu tenho o componente hereditário,
que eu nunca vou mudar, nasci assim, a minha família me passou essa herança, mas se eu fumo, se eu bebo além da conta, se eu não cuido da minha pressão, se eu, por qualquer razão, tenho uma diabetes e não cuido da minha diabetes, se eu fico obeso além do coisa, se eu não faço atividade física, se eu fico nervoso, por exemplo, o que acontece? Eu brinco assim, eu estou pondo gasolina na fogueira. Quer dizer, a minha fogueira, eu já tenho um fator hereditário que eu não mudo. Agora, eu ponho tudo isso, fumo, bebida, abuso no sal, não faço exercício, sou gordo, sou nervoso, não controlo a pressão, não controlo a diabetes. Olha, esta fogueira vai ser uma fogueira... Lá em cima, né? E aí a chance de pegar fogo em tudo, isto é, o coração pifar, é muito grande. Então, quando a gente fala fatores de risco, eles existem, porque eles ajudam a complicar. Claro que mesmo que eu não tenha o fator hereditário, esses fatores podem prejudicar o meu organismo, não tem nem dúvida. Mas se eu tenho o fator hereditário, eles vão prejudicar muito mais. Só que eu não tenho certeza que eu tenho o fator hereditário. Às vezes eu não sei. Mas se eu tiver, vai prejudicar. Então, cuidar, evitar de fumar, não abusar no sal, cuidar da pressão, não deixar o peso aumentar, fazer exercício, não ficar nervoso, né? Você está ajudando lá na frente o teu coração. Exatamente. Mas se você deixar, vai complicar. Com certeza. E exercício físico é fundamental, né, doutor? Para o corpo. Para o corpo. O exercício é bom sempre. Ficar parado... Não dá. Não dá. Bom, chegou uma outra pergunta aqui da UBS Vila Itapema, da Cidade Líber. Fala assim, é do Fernando Souza. Tem o prolapso da válvula mitral. É perigoso? Fernando, prolapso da válvula mitral, aproximadamente 40% das pessoas, no geral, tem. Não é um problema, não é uma doença. É uma situação em que o movimento da válvula dentro do coração tem um movimento, vamos dizer, que os outros 60% das pessoas não têm. Pouquíssimos, mas muito poucas pessoas vão ter alguma alteração por causa do prolapso. Então, fazer o ecocardiograma, identificar que existe esta movimentação diferente da válvula, mas que o funcionamento da válvula está adequado, ela pode se mexer de uma maneira diferente, mas ela cumpre a função de fazer o sangue não voltar, né? Porque a válvula existe para o sangue vir de um caminho e para não voltar pelo caminho que ele veio. É esta a função da válvula. Se a válvula faz essa função, quer dizer, fecha de uma maneira suficientemente adequada, mesmo fazendo um movimento diferente. Então, o movimento de fechamento diferente é que nós chamamos prolapso da válvula mitral. Não é problema, não precisa tomar remédio, não traz mal-estar, não traz dor, não traz nada. Eventualmente, muito raramente, esta válvula, por se movimentar de uma maneira diferente, ela pode ter um pequeno problema, que também não é grave, mas isso se identifica. Então, vamos dizer assim, ter prolapso da válvula mitral não é um problema na esmagadora maioria das vezes. Então, você já está atento aqui às dicas que o doutor falou para você. Doutor, eu tenho uma dúvida agora, que eu acho que muita gente quer saber também. O que a gente pode fazer para evitar, para a gente não ter esses problemas do coração? O dia que eu descobrir exatamente eu te aviso. Mas evidentemente, olha, tudo na vida, nós precisamos lembrar que o nosso corpo, ele é um corpo, é uma coisa muito complexa. Então, tudo que nós pudermos fazer, da maneira de fazer bem feito e fazer de uma maneira em que eu não machuque o meu corpo, é o correto. Olhando o lado do coração, então eu digo para você, o coração ele precisa trabalhar
sem fazer esforços desnecessários. Como eu falei da pressão, se eu deixar a pressão alta, eu estou fazendo um esforço desnecessário. Sim. Então, se você é uma pessoa que tem problema de pressão, controle a sua pressão. Não deixe de controlar. Porque se você controlar a sua pressão, o coração não vai sofrer por causa da pressão. Exatamente. Se você tem o seu peso correto, né, você está fazendo o seu coração trabalhar o adequado. Agora, se você comer aquelas feijoadas, comer a macarronada, beber sem parar, né, você vai ficar gordão. No seu excesso de peso, o seu coração está trabalhando a mais. Então, não ficar com excesso de peso. Se você estiver nervoso, tenso, agitado, chuta barreira, briga com qualquer um, o que você está fazendo? O seu coração, naquele momento, está trabalhando a mais. Então, não fique nervoso à toa. Se você tem diabetes, se você mantém o exame de sangue da glicose dentro do nível normal, o seu coração está trabalhando metabolicamente falando normal. Então, ele não estará sofrendo os efeitos metabólicos que a diabetes traz. Se você exagera no sal, por que a gente fala do sal? Porque quando eu como muito sal, eu preciso tomar muito líquido. Sim. Se eu tomo muito líquido, né? Quem presta atenção, se eu tomar muito líquido, o meu sangue vai ficar, não é o sangue, mas aquela quantidade de líquido que está dentro vai aumentar. Portanto, meu coração tem que fazer mais força para empurrar aquela quantidade de líquido a mais, certo? Então, exagerar no sal, eu estarei fazendo o meu coração trabalhar. Então, como é que eu cuido do meu coração? Fazendo ele trabalhar o que ele precisa trabalhar. Não estou querendo que ele faça mais do que ele deve fazer. Ele pode. Esse é o nosso problema. Ele consegue, por um período, aguentar uma pressão 18 por 13, ele aguenta. Até o dia que ele fala assim, não aguento mais, problema teu. Problema teu, agora eu estou doente. Aí o fulano tem 130 quilos, ele aguenta. Até um dia que ele fala, agora você dançou com 130 quilos. Né? Mais ou menos isso. Então, cuidar do coração é cuidar para que ele não trabalhe além do que ele deve trabalhar. Então, não exagere no peso, não exagere no sal, controle sua pressão, não fique nervoso, faça exercício, porque aí fazer exercício é fazer o coração trabalhar saudavelmente. Né? Não fume, porque a gente não falou do fumo um pouco, o fumo atrapalha o coração, o fumo também ele traz uma sobrecarga de trabalho cardíaco por causa da quantidade de oxigênio e gás carbônico que vai sofrer. Então, cuidar do coração é isso, não fazê-lo trabalhar mais do que ele precisa. Com certeza. Doutor, infelizmente a gente não tem mais tempo, mas eu gostaria de agradecer muito a sua participação no nosso programa, porque eu tenho certeza que o pessoal que nos assistiu gostou muito, porque esse tema é muito importante. Não tem dúvida. Muito obrigada. Roberto, obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a todos o pessoal aí das unidades básicas, quem fez as perguntas, que estimule as pessoas a fazer as perguntas para sempre. Obrigada, doutor. O meu colega aqui, a Mauri, está aqui, chegou aqui no agora. Estúdio com a gente, né? Grande abraço, Mauri. Cardiologista também. Muito obrigada, viu? Nada. Obrigado. Bom, e você que gostou do nosso programa, quer rever esse e outros programas da Rede São Paulo Saudável? Basta você acessar o nosso canal no YouTube. É o Rede São Paulo Saudável, é youtube.com/Rede SP Saudável. O SP é abreviado, tá, gente? Então é youtube.com/Rede SP Saudável. Um forte abraço para você e até a próxima!